Irmãos, graça e paz. Eu convido a todos para que nós abramos a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, e vamos fazer leitura nos versículos de número 5 e 6. Apocalipse, capítulo de número 1, os versículos de número 5 e 6. Eu vou falar a respeito do sacerdócio universal dos crentes. Apocalipse, capítulo 1, versículos de número 5 e o versículo de número 6. Se que acharam, pode dizer amém? Amém. Diz a Escritura: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou, nos livrou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Meus irmãos, é sumamente importante que se tenha clareza a respeito da doutrina do sacerdócio universal dos crentes. A igreja cristã, ao longo dos séculos, foi passando por um processo de uma concepção teológica extremamente, de uma hierarquia rígida e profundamente antibíblica. A igreja medieval, ela chega a estabelecer uma hierarquia onde é uma coisa muito semelhante aos aions dos gnósticos. Assim, é interessante. Deus Pai, a Trindade, Maria, os anjos, o Papa, os bispos, os padres e depois o povo. Então, para que o povão tivesse acesso, não é, ao Deus Pai, tinha esse escalonamento todo. E a Reforma Protestante traz consigo esse embate, o enfrentamento a essa consciência, a essa espiritualidade hierarquizada, mostrando que, biblicamente, a revelação da Escritura, ela deixa muito claro que o plano divino, o plano de Deus, a obra da redenção, compreende o sacerdócio universal dos crentes, uma vez que, como nós lemos aqui no texto do Apocalipse, com base no amor de Deus, o amor de Deus, que, meus irmãos, falar no amor de Deus nesse momento, eu me lembrei muito da expressão de Lutero, que Lutero dizia: Deus não nos encontra amáveis, Ele nos cria amáveis. Ou seja, Deus em Cristo endereça todo o seu amor a nós. Meus irmãos, o amor de Deus por nós não é em virtude dos nossos méritos, porque nós não os temos. O que nos habita é uma natureza caída que nos faz dignos do juízo. Entretanto, em Cristo, e os evangelhos, o testemunho dos evangelhos, no ato do batismo do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus é batizado, do céu se ouve a voz que diz: este é o meu Filho amado, e sobre ele está todo o meu prazer. Em Jesus está o amor do Pai, e porque nós estamos em Cristo, o amor do Pai nos é endereçado na sua plenitude. Ou seja, nós somos, por estarmos em Cristo, alvos desse amor pleno do Deus Salvador. O Deus Pai em Cristo nos ama tanto quanto ama o seu amado Filho, o seu Filho obediente, aquele que prestou a obediência perfeita. Meus irmãos, essa obra de Deus, a obra da redenção, aquele que nos ama e em seu sangue nos livrou, nos redimiu, nos resgatou, nos libertou dos nossos pecados. A obra da redenção, a obra da graça de Deus em nós, ela tem uma desembocadura. Deus, em seu amor, nos faz amáveis no seu Filho, nos alcança, nos resgata, nos perdoa, nos liberta e nos dá o privilégio de sermos participantes da sua obra, do seu reino. É interessante o que João, ele vai escrever e ele vai dizer: e nos fez, versículo de número 6, reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém.
De maneira que o ensino claro das Escrituras é que não existe essa hierarquia espiritual. Em Cristo, o povo de Deus sempre foi, desde o início, a aliança de Deus com o seu povo sempre foi essa, que o seu povo fosse uma nação sacerdotal. Todos aqueles que são chamados pela graça de Deus, todos aqueles que são desafiados pelo amor de Deus, constrangidos pelo amor de Deus, são chamados a serem sacerdotes do Deus eterno, a serem sacerdotes de Deus. E a grande pergunta é: no que exatamente isso consiste? No que exatamente consiste eu ser um sacerdote de Deus, o povo de Deus ter e exercer um papel sacerdotal? Meus irmãos, em primeiro lugar eu preciso deixar claro que o sacerdócio da igreja, ele acontece porque ele está em Cristo, que é o sumo sacerdote. E por estarmos em Jesus, o nosso sumo sacerdote, o povo de Deus exerce esse sacerdócio. E ele não está restrito a um grupo, ele não está restrito a uma elite iluminada, a uma elite espiritualizada. Não, o povo de Deus, como um todo, é chamado para ser povo sacerdotal. Sacerdotes e reis, a graça de Deus e a obra da cruz nos fez para Deus o Pai, a Ele a glória para todos sempre, amém. No que de fato consiste ser um sacerdote? Meus irmãos, o papel do sacerdote sempre foi o papel do acesso a Deus, ir a Deus, ouvir a Deus, receber de Deus e comunicar ao povo. Esse sempre foi basicamente o trabalho sacerdotal, ser essa ponte, razão pela qual o termo sacerdote é traduzido para o latim como pontífice, não é? O criador de ponte. Pois bem, o povo de Deus, o que a Escritura Sagrada nos revela a respeito dessa vocação, desse chamado ao sacerdócio universal dos crentes, consiste basicamente, meus irmãos, e eu vou ser extremamente singelo essa noite, em 3 pontos que eu entendo que eles são fundamentais para que nós compreendamos com clareza no que consiste esse papel. 3 pontos. O primeiro deles é o acesso a Deus. O segundo dele é a adoração a Deus com sacrifícios espirituais. E o terceiro é o chamado para ser um proclamador das virtudes divinas, das virtudes daquele que nos chamou. Basicamente, meus irmãos, é nisso que consiste ser um sacerdote do Deus eterno. Ser alguém que tem acesso pleno a Deus, porque o sacerdote, ele era alguém que tinha esse acesso. No Antigo Testamento, toda aquela figura do papel sacerdotal que foi cumprido plenamente em Jesus, ele nos ensina algumas coisas em relação a isso. O sacerdote era aquele que tinha o acesso à presença de Deus, à glória de Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar, ser um sacerdote de Cristo, nação sacerdotal, consiste em ter acesso pleno à presença de Deus, sem intermediário nenhum. E eu quero ler com a igreja, Hebreus capítulo 10, os versículos de número 19 até o versículo de número 22. E eu vou ler um tanto quanto o texto bíblico hoje à noite. A carta aos Hebreus, capítulo de número 10, os versículos de número 19 até o versículo de número 22 dizem assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado em água limpa. O acesso a Deus é a primeira razão, ou é no que consiste o sacerdócio universal dos crentes, de maneira que todo aquele que é alcançado pelo Evangelho, pela graça de Deus, ele não está refém de nenhuma hierarquia espiritual, não existe pedágio espiritual. Eu fico horrorizado em ver a espiritualidade de muitas igrejas neopentecostais hoje, que pastores
e eu não consigo encontrar outro termo, mas no maior descaramento, e perdão pela expressão, na maior cara de pau, assumem tribunas dia a dia nessa nação, dizendo a plateias e templos plenamente cheios de gente, onde eles dizem o seguinte: nós pastores somos os servos de Deus, a igreja, vocês são os filhos de Deus, criando uma distinção horrorosa e estranha ao Novo Testamento. Isso é estranho à luz da Sagrada Escritura. Isso é estranho à verdade do Novo Testamento, meus irmãos. Em Cristo, a graça de Deus nos deu a todos, em Jesus, acesso pleno a Deus. Todos nós, em Cristo, pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, temos acesso ao Pai. E é interessante a expressão que o autor da carta aos Hebreus ele vai usar aqui no versículo de número 19, tendo, pois, irmãos, ousadia. Essa expressão ousadia, ela significa certeza alegre. É isso que significa no original bíblico, uma certeza alegre de entrar na presença de Deus, de ter acesso a Deus. De não haver nenhum protocolo, nenhum intermediário, ninguém que vá fazer a validação ou não do meu acesso. Em Cristo e pela cruz, meus irmãos, nós temos acesso pleno a Deus. Não há mais a geografia do sagrado, não existe mais o momento do ritual sagrado, não existe o iluminado que vai te conduzir a Deus. Nós, entendendo o sacerdócio universal de todos os crentes, somos livres de qualquer sequestro espiritual. Pastores e líderes, meus irmãos, não são de forma nenhuma autoridades iluminadas que vão dominar sobre a vida das pessoas. Não, pastores, obreiros, são apenas vocacionados por Deus e chamados por Deus para trabalhar em prol e com o povo de Deus, desafiando os dons de toda a comunidade. É como que se Deus, na sua soberania e graça, é exatamente isso que Deus faz. Ele apenas vai escolher dentro do povo alguns para fazer com que estes escolhidos provoquem o povo de Deus num todo a se envolver com o seu chamado e com a sua vocação. E é apenas isso. E é apenas isso. De maneira que a autoridade de um ministro, a autoridade de um pastor não consiste nele, mas na verdade que ele ensina. Todo homem que abre a Escritura e a prega com fidelidade deve ser ouvido com reverência. Todo homem que abre a Escritura e a manipula e a torce e faz a Escritura uma ponte para que ele venda as suas convicções, para que ele venda as suas crenças, deve ser sem medo nenhum, sem qualquer receio. Essa pessoa deve ser alvo de oração, mas não tem que ser alvo da atenção, do respeito e da reverência do povo de Deus. Fique com a Escritura sempre. O ministério de um homem de Deus tem que ser validado pela verdade e pela fidelidade à Escritura. O que o texto está nos dizendo aqui é que em Cristo todos os crentes são chamados a terem uma certeza alegre de acesso à presença de Deus. Não há uma geografia do sagrado. A igreja, e eu costumo reiteradas vezes dizer isso, meus irmãos, a igreja não é um mausoléu de Deus. A igreja não é a pirâmide de Deus. Nós não enterramos Deus aqui e aqui nós trazemos as pessoas para ter um encontro com Deus. Não, a concepção cristã é outra. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Qualquer lugar é lugar para nós orarmos e falarmos com Deus. Qualquer lugar é lugar para termos um encontro com Deus. Qualquer crente é chamado por Deus e tem acesso livre ao Pai. Você, como filho de Deus, você, alcançado pela graça de Deus, tem toda a liberdade de orar por qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar, na autoridade do nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Não é preciso você, em se deparando com alguma necessidade, dizer: não, só um pouquinho, eu vou pegar essa necessidade, mas eu vou levar lá para o pastor Rodrigo Majewski, eu vou levar lá para o pastor Gabriel, eles vão orar. Não, os crentes em Jesus, os alcançados pela graça de Deus, o povo redimido pelo Senhor Jesus, tem acesso pleno à presença de Deus. Onde quer que você esteja, você é um sacerdote de Deus e está lá, e tem acesso livre e pleno à presença de Deus, o Pai. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isso é, por um lado, desafiador e por outro, muito consolador. Consolador porque acaba o sequestro espiritual. Consolador porque acaba qualquer espécie
de manipulação espiritual. Qualquer espécie de usurpação espiritual acaba quando nós temos essa consciência, quando nós entendemos que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem, e Ele fez a todos os crentes sacerdotes de Deus com acesso livre à presença de Deus, o Pai. Por outro lado, é desafiador porque cada um de nós, filhos de Deus, precisamos ter a consciência de onde quer que estejamos, onde quer que nós nos encontremos, nós somos sacerdotes do nosso Deus e Pai, em qualquer lugar, de maneira que também a dicotomia da vida acaba. Essa ideia de dicotomizar a vida entre sagrado e secular, entre sagrado e profano, acaba. A inteireza da nossa vida, a plenitude da nossa existência, ela está colocada diante de Deus. E nós, como sacerdotes de Deus, inteiros estamos nos braços do nosso Deus e Pai, o nosso Redentor. Meus irmãos, coisa gloriosa, coisa bendita, é nós desfrutarmos desse privilégio como sacerdotes de Deus. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus, que fez do seu povo um povo sacerdotal. Não são todos entre nós pastores, não são todos entre nós profetas, mas todo o povo de Deus é um povo sacerdotal diante do nosso Deus e Pai. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Segundo lugar, o sacerdócio universal dos crentes também consiste em adorar a Deus com sacrifícios espirituais. Eu quero ler a segunda carta de Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 5. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Povo de Deus, como povo sacerdotal, é chamado por Deus para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E a pergunta é: o que são esses sacrifícios? Hoje a mentalidade das seitas neopentecostais, e essa nomenclatura é que eu assumo a partir de então, a consciência das seitas neopentecostais é que os sacrifícios são sacrifícios financeiros. Você mete a mão no bolso e sacrifica para Deus. E eu repito, assim como no primeiro momento, eu repito agora, isso é estranho à verdade do Novo Testamento. Isso é estranho ao ensino da Bíblia Sagrada. Isso é estranho à verdade da Escritura. No que consiste? O que é de fato os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Pelo menos, meus irmãos, eu separei para nós analisarmos juntos aqui alguns destes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O primeiro deles é a santidade da vida. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O povo de Deus, que é chamado para ser povo sacerdotal, o sacrifício espiritual que eu encontro no Novo Testamento agradável a Deus, é o sacrifício da santidade, a oferta da inteireza da nossa vida a Deus. Não existe, meus irmãos, nenhuma possibilidade de nós termos, exercermos e vivermos uma relação plena, sadia, verdadeira com Deus, se ela for destituída de santidade. A Bíblia Sagrada diz que aquele que aproxima-se do Senhor afaste-se do mal. Não dá para coexistir estas coisas. Não dá para dizer que Deus é santo e viver na impureza. Não dá para dizer que Deus é bom e viver na maldade. Não dá para dizer que Deus é puro e estar mergulhado na impureza. Meus irmãos, sacrifício espiritual que os sacerdotes de Deus, o povo de Deus é chamado
a ofertar a Deus é o sacrifício da vida, da santidade. E eu quero ler com vocês um detalhamento que Paulo faz a respeito disso. Em Romanos, no capítulo de número 6, os versículos de número 11 em diante, Paulo vai falar a respeito disso. E ele diz o seguinte, Romanos capítulo 6 e 11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes nas suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vocês se apresentarem, a quem vós vos apresentardes por servo, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sacerdócio da igreja vai, sem dúvida nenhuma, perpassar pelo sacrifício e a entrega do corpo, das emoções a Deus. Meus irmãos, reafirmo hoje à noite aqui, a igreja de Cristo Jesus vai veementemente condenar o adultério, dizendo: o adultério é pecado e mata, ofende a Deus e ofende aos homens. A fornicação é pecado, ofende a Deus e ofende aos homens. O homossexualismo é pecado, ofende a Deus, denigra a imagem de Deus, de maneira que o povo de Deus é chamado como sacerdócio de Deus, como sacerdotes de Deus, a viverem e oferecerem a Deus sacrifícios espirituais, e eles perpassam pela entrega da nossa vida a Cristo. Meus irmãos, e livre de qualquer legalismo, nós temos ministrado aqui ao longo das séries da Reforma, essa é uma obra de Deus em nós. A nossa reação a Deus é porque o start, Deus é a causa causante da salvação. Quando você para dizer que Deus é bom, tem absoluta certeza que o teu coração se abriu porque primeiro Deus te alcançou. E a certeza que nós temos de podermos enfrentar o pecado é porque a cruz nos dá essa condição. Não somos mais escravos, vamos lutar sem dúvida nenhuma, mas não somos mais escravos. A cruz nos libertou, como o texto que eu li inicialmente aqui: aquele que nos livrou dos nossos pecados, bendito seja o nome do Senhor. De maneira que nenhum dos filhos de Deus e dos servos de Deus são chamados a amoldarem a sua consciência à prática contumaz do pecado. Nenhum dos filhos de Deus são chamados a viverem de maneira tranquila com a prática do pecado, de forma nenhuma. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso advogado supremo. Agora, nenhum dos filhos de Deus pode aceitar
viver de forma tranquila na prática contumaz do pecado. O coração tem que doer, a consciência tem que incomodar, e o pecado tem que nos fazer correr à cruz e pedir ao Senhor graça para nos levantarmos como sacerdotes de Deus e exercermos a nossa vida diante do Senhor, aquele que nos resgatou. Segundo lugar, meus irmãos, sacrifícios espirituais, além da santidade, eles também falam do louvor confessional que a igreja deve prestar a Deus. O louvor confessional, Hebreus capítulo 10, o versículo, perdão, meus irmãos, Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 15. Sacrifício espiritual também é o louvor confessional que a igreja rende ao seu Salvador. Hebreus capítulo 13, o versículo de número 15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvor, meus irmãos, o sacrifício de louvor, de exaltação, de engrandecimento a Deus, não é o louvor que eu defino que vou dar a Deus. Esse é um louvor confessional. Os lábios que confessam o seu nome. É o louvor que eu presto a Deus, porque ele tem base na Escritura, na revelação e na pessoa bendita de Jesus. O louvor não é o louvor que eu presto a Deus porque eu acho ele assim interessante, bacana, e mexe comigo. O louvor, o sacrifício de louvor que eu apresento ao Senhor é o sacrifício de louvor que confessa o seu nome. Por isso a igreja não canta qualquer coisa. Por isso que os nossos louvores, eles passam sem dúvida nenhuma, eles precisam ser discernidos, eles precisam ser examinados, eles precisam ser confrontados, e de alguma maneira, às vezes isso não é lá uma prática que traz muito conforto, às vezes traz um certo desconforto, mas o povo de Deus, o sacerdócio de Cristo, ele encara com toda a seriedade essa prática, porque esse é um dos sacrifícios espirituais que o Novo Testamento nos apresenta. Na sequência, versículo de número 16, meus irmãos: e não vos esqueçais da beneficência e a comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus é o cuidado que a comunidade tem para consigo mesmo, sacerdócio de Cristo. A igreja é chamada a viver uma vida de constante cuidado para consigo mesma. E aqui, especialmente aqui, está falando de cuidado material, está falando de assistência, está falando de zelo e auxílio e socorro material. Meus irmãos, é muito contraditório nós sermos uma comunidade que proclama o amor, a graça e o cuidado de um Deus maravilhoso, mas isso não é traduzido na prática e na vida da igreja. Eu aprendi, e já disse para alguns irmãos, em um momento de auxílio: me deixe ser igreja. E eu não disse isso porque eu sou autóctone, eu não criei isso. É porque eu ouvi de outros irmãos em um momento de necessidade da minha vida, quando eu sendo auxiliado pelos meus irmãos, eu dizia: não precisa, que é isso? E eu ouvi dos meus irmãos: me deixe ser igreja, me deixe ser povo de Deus, me deixe ser o sacerdócio de Cristo. Romanos capítulo 12, Paulo diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. É interessante, meus irmãos, auxiliar os santos nas suas necessidades. Nós temos que ser desafiados como povo sacerdotal a desenvolvermos esse cuidado mútuo. Esse cuidado mútuo nós temos que desenvolver. Se somos o povo de Deus, se somos o sacerdócio real, nós não somos apenas colegas de culto, nós não somos apenas colegas de igreja, nós somos família de Deus. E às vezes aquele olhar meio estranho do irmão, ele tem que nos dizer algo, não pode passar de largo. Nem todos têm a capacidade de pedir auxílio. Talvez a maioria de nós tem dificuldade no momento de aperto, pedir ajuda, pedir auxílio, que seja material, que seja emocional, seja da ordem que for. Eu particularmente sou assim, tenho uma dificuldade enorme de pedir ajuda.
E às vezes aqueles sinais mínimos que nós damos, que é aquele grito de socorro, ele tem que ser perceptível. A unidade sacerdotal que vai louvar a Deus com uma maturidade teológica muito grande, mas desalmada, sem alma, sem vida, sem calor. Aonde nós teremos um coral que louva de forma confessional, mas não há amor concreto que se expressa na vida e no dia a dia. Sacrifício espiritual é isso, é cuidado. É interessante os desafios do Novo Testamento. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios no capítulo 4, ele vai dizer: aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe. E é interessante, trabalhe para quê? Para ter com o que ajudar aos necessitados. Aleluia. Como essa mensagem neopentecostal, ela não cabe na pena apostólica, né? Aquele que roubava, não roube mais, agora prospere para dar testemunho. Não. Aquele que roubava, não roube mais, mudou de vida, agora trabalhe. E os recursos que tem é para ajudar aqueles que necessitam. Bendito seja o nome de Deus. Essa é a vocação sacerdotal do povo de Deus. Oferecer sacrifícios espirituais consiste no auxílio, no cuidado mútuo do povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, eu tinha pelo menos mais algumas coisas aqui para falar, mas o horário não vai me permitir. Em terceiro e último lugar, ser povo sacerdotal, viver o sacerdócio universal dos crentes, consiste, em último lugar, em proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, no versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aqui é uma citação do Êxodo, capítulo de número 19. Essa palavra, para que proclameis, é interessante porque ela é a única vez que ela aparece em todo o Novo Testamento. É a única vez. Essa expressão no grego é ex angelo, é proclamar para fora, é mensagem outdoor, não é indoor, é mensagem para fora, é anunciar. O povo de Deus, o sacerdócio dos crentes, nos desafia a sermos proclamadores das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, o povo de Deus tem que se levantar nessa nação, tem que se levantar para proclamar o Evangelho, de maneira a dizer à nação brasileira que esse Evangelho que está sendo veiculado na televisão não é o Evangelho de Jesus. Que esse Jesus que está sendo anunciado dia após dia não é o Jesus dos Evangelhos. Que o Evangelho de Jesus não consiste em uma barganha para nos fazer ricos. Que o Evangelho de Jesus não consiste em um ritual mágico para alterar realidades econômicas da nossa vida. Que o Evangelho de Jesus consiste na mensagem da graça de Deus, de um Deus que é santo, justo e que por direito devia nos condenar, mas em Cristo, pela cruz, pela graça, nos amou e nos chama ao arrependimento, a uma mudança de vida. O Evangelho, meus irmãos, consiste no convite, no desafio da graça de Deus, para que nós sejamos libertados do pecado. O Evangelho, ele vai tocar na questão crucial da existência humana, que não é a falta de dinheiro e que não é a falta de roupa, é a falta de paz em razão do pecado, é a falta de paz em razão da iniquidade. O pecado nos faz escravos. Jeremias, ele profetizou dizendo: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. O povo de Deus, a nação sacerdotal, é desafiada por Deus a anunciar a todo homem, em todo tempo, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. A resposta para as pessoas do pare de sofrer não é venha a corrente mágica,
vá à cruz, encontre Cristo, encontre a voz de Deus na cruz do Calvário, no Cordeiro de Deus. Lá está a solução real, plena para a existência do homem. Essa noite, quem tem ouvido os ouços que o Espírito diz à igreja, nós, nação sacerdotal, precisamos ser desafiados. E entendendo a nossa missão como povo sacerdotal, nós precisamos ser desafiados a proclamar e anunciar: Deus, o Deus bondoso, confiou a nós, o seu povo, a proclamação das suas virtudes. Sabe, quem vai dizer a esse mundo perdido que o nosso Deus não tem absolutamente nada a ver com essa canalice religiosa que está acontecendo no Brasil? É o povo de Deus alcançado pela graça do Evangelho. É o sacerdócio real que vai dizer: o Evangelho não é isso. O Evangelho é a oferta da graça de Deus. O Evangelho não é negociata, não é barganha. O Evangelho é a resposta de Deus para o pecado humano. O Evangelho não é esse ritual mágico, não é esse sequestro espiritual, onde você vai ficar refém de um charlatão, de um canalha, que vai talvez querer dominar e conduzir a sua vida. Não, o Evangelho, ele te chama para a liberdade do bom pastor. E ele diz, o bom pastor em João 10, ele diz que ele é a porta do curral das ovelhas. Entra e sai, encontra a pastagem. Você é chamado a ter vida e vida em abundância. A liberdade do Evangelho para alguns é assombrosa, mas é a liberdade do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E a quem cabe, a quem compete, sobre quem repousa a responsabilidade, o povo de Deus, os pregadores. E que bom, meus irmãos, eu bendigo o nome do Senhor Jesus por congregar no Jardim Botânico. Eu contaria nos dedos, nas unhas, uma outra igreja para congregar em Porto Alegre que não aqui. É muito difícil fazer esse exercício. Agora, nós não podemos transformar essa igreja num ninho gostosinho, confortável, maravilhoso, onde nós ficamos aqui nos acarinhando, onde nós ficamos aqui, não é? Nos louvando, nos beijando, nos pegando no colo, e o carinho aqui é forte. Pode vir que tem, meu irmão. O negócio aqui é de verdade. Agora, nós não podemos cair nesse ciclo vicioso, porque essa graça de Deus que está sendo derramada sobre essa igreja é a resposta de Deus para muita gente que está perdida por aí. E cabe ao sacerdócio real proclamar as virtudes desse Deus que está fazendo isso entre nós aqui. É conosco que o Senhor está contando. E meus irmãos, quando nós falamos do sacerdócio universal dos crentes, acaba aquela neura, e aqui eu estou encerrando, acaba aquela neura de que para ser alguma coisa para Deus eu tenho que pregar ou cantar, coisa nenhuma. Até porque ser pastor, meus irmãos, é um negócio muito difícil. Eu não queria estar na pele do Rodrigo. Ser pastor do Davi Sander é uma bronca. Ser pastor do Gabriel não é fácil. Outro não é. Ser pastor do Gésio, desafio. O Israel e o Edileno eu tiro dessa, né? Vocês aí estavam caminhando na Nova Jerusalém e caíram aqui por descuido. Agora, isso é um dom. Isso é um desafio para o ministério do Rodrigo, para todos nós. Agora, todos nós aqui somos chamados a anunciar as virtudes desse Deus maravilhoso que nos arrancou das trevas. Sejam elas trevas densas de uma espiritualidade que nos aprisionava ou de uma ignorância espiritual que nos trouxe muita tristeza. Nos arrancou, nos transportou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Igreja do Jardim Botânico, como povo de Deus, nação sacerdotal, proclamemos de forma abundante as virtudes daquele que nos chamou, daquele que nos resgatou. Que a graça de Deus nos desafie, que o Espírito de Deus nos motive. Eu oro para que seja assim no nome do Senhor. Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Eu quero orar com os irmãos. Pedindo a Deus graça, que a palavra de Deus caindo em boa terra produza frutos e frutos em abundância. Oramos. Querido Deus e Pai, no precioso nome de Jesus,
Mais uma noite nos reunimos aqui para dizer: bendito é o teu nome por tua graça, bendito é o teu nome por teu amor, pelo resgate, pela cruz, pelo perdão. Bendito é o teu nome, porque nos fez participantes do teu reino e da tua obra, e não somente nos salvou, mas nos fez uma nação sacerdotal. Bendito é o teu nome. Que essa noite, meu Senhor, o acesso que a cruz nos deu, ela seja vivida na sua radicalidade mais plena. Meu Senhor, que os sacrifícios espirituais, que seja o sacrifício da vida, da santidade, que seja o sacrifício do louvor, da celebração, que seja o sacrifício do cuidado mútuo, do auxílio, do estar junto, do abraçar, do caminhar junto com o meu irmão. Que seja o meu papel como sacerdote que proclama as tuas virtudes. Essa noite eu oro, querido Pai, que o teu Espírito nos faça sair daqui não somente conscientes, mas sobretudo desafiados, sobretudo profundamente motivados a anunciarmos em abundância, de forma generosa, de forma liberal, as virtudes da tua graça que nos resgatou, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu oro, Pai, te pedindo que seja assim, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Mais uma vez, Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos sua face e rendemos a ti. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz agora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer meu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e o véu que separava já não separa mais. A luz agora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer meu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, estamos